Você sabe quais são os tipos de proposições, leis que vigoram no Brasil? No Brasil, os tipos de proposições que podem tramitar em território nacional são emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Vamos ver um pouquinho agora sobre emenda à Constituição, que diz respeito a modificações à nossa lei maior, chamada de Constituição Federal. Pela sua complexidade, terá um quórum diferenciado quando comparados à lei complementar, por exemplo. E quem pode propor a emenda à Constituição? 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, por sua vez o Presidente da República, ou mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Agora, vamos às vedações na proposta de emenda da Constituição, ou seja, é vedado propor emendas à Constituição em vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Iremos agora ao quórum, para a aprovação da PEC, ou seja, o quórum das votações nas casas legislativas. A proposta será discutida e votada em cada casa no Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Agora para a promulgação da PEC. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. E quais são as limitações da proposta de emenda à Constituição? Não será objeto de deliberação a proposta da emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, vide o artigo 1, que diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceiro, a separação dos poderes, eles são harmônicos entre si. Os direitos e garantias individuais. Um exemplo de PEC que agora está bem alta, que podemos citar aqui, é a PEC da reforma da Previdência, A reforma da Previdência está sendo justamente utilizando esse tipo de proposição, que é a PEC, a proposta de emenda à Constituição. A PEC é o número 6/2019. Ela foi proposta pelo Poder Executivo Federal, no caso, o Presidente da República. Agora vamos ver um pouquinho das leis complementares, que diz respeito às adições ao texto da Constituição. O seu quórum é da maioria absoluta. Ela complementa algo à Constituição. Devido a isso, diferentemente da PEC, ela apenas acrescenta texto à Constituição. Se for um projeto de lei complementar estadual, irá complementar a Constituição estadual. Se tiver no âmbito da União, será alterada a Constituição Federal de 1988. As leis ordinárias, elas podem dispor de qualquer matéria, com exceção das que estão reservadas às leis complementares e aos assuntos internos do Congresso Nacional. Um exemplo de lei ordinária é a Lei nº 13.105 de 2015, o famoso novo Código de Processo Civil. O quórum da lei ordinária é maioria simples. As leis delegadas são espécies normativas que, através dela, o chefe do Poder Executivo exerce o poder que recebeu, de modo temporário, do Poder Legislativo para editar leis primárias em caso específico. Bom, as leis delegadas são elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência
os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. A matéria é reservada à lei complementar, nem à legislação sobre a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros, a nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Por fim, vamos às medidas provisórias, que têm competência exclusiva dos chefes do Poder Executivo, ou seja, os prefeitos, os governadores e o Presidente da República poderão utilizar este tipo de proposição. Porém, é preciso que tenha caráter de relevância e urgência, possuindo força de lei. Agora vamos às limitações da medida provisória. É vedada a edição de MP sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal, processual penal e processual civil. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, também reservada a lei complementar, ou já disciplinada em projeto de lei, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. É bom lembrar que uma medida provisória que está instituindo um aumento da alíquota de impostos, ela só vai produzir efeito no ano financeiro seguinte, isso se houver sido convertida em lei, até o último dia daquele em que foi editada. O prazo da medida provisória é de 60 dias, podendo ser prorrogada por igual período. Os efeitos dessa medida provisória, ou seja, a medida provisória que não foi aprovada pelo Congresso Nacional, os efeitos que dela derivaram deverão haver pareceres exemplificando cada tipo de efeito que emanou desta medida provisória. Bom, ficamos por aqui, espero que este vídeo tenha de alguma forma contribuído para a sua informação.